Oi, pessoal! Tudo bem? Professora Daniele de Língua Portuguesa e hoje a gente vai estudar um assunto bem bacana, que é a variação linguística. Então, olhem só, essa figura que eu coloquei ali para nós diz ali abestalhado, guri, mano, oxente, uai. O que seria isso, né? Então, todas essas palavrinhas que a gente fala nas regiões onde a gente vive, chama de variação linguística. As regiões onde a gente mora vai variando conforme as pessoas que vivem nela e a língua utilizada nela. E ela vai mudando, a língua ela fica em movimento o tempo todo. Então, a variação linguística são as diferentes formas que a mesma língua apresenta quando é utilizada, de acordo com as condições culturais, sociais, regionais e históricas. Lá no Rio Grande do Sul, fala ba, por exemplo. No Nordeste, fala oxe. Na Bahia, fala oxe também, né? Então, são os tipos de diferenças que a nossa língua apresenta conforme a região que a gente mora e culturalmente falando. Então, nós temos alguns tipos de variação linguística. Tem a variação histórica, a variação geográfica, a variação social e a variação situacional. A variação histórica, ela refere-se aos estágios de desenvolvimento da língua. Então, antigamente, olhem ali que eu coloquei, a gente falava voz em si. Depois, os anos foram passando, foi evoluindo, foi desenvolvendo outros estágios da língua, passou a vassuncê. Depois, você foi evoluindo mais um pouco, o C e C. Dependendo do lugar, fala C. Então, vocês percebam que como era, como passou, como está passando os estágios da língua até chegar no C. A variação geográfica é a variedade que a nossa língua, a língua portuguesa, assume nos diferentes lugares onde ela é falada. Eu botei um mapa ali para vocês verem aonde a nossa língua, a língua portuguesa, ela é falada. Olha quantos países nós temos ali. Além do Brasil, nós temos Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Olha quantos países falam a nossa língua, a língua portuguesa. E a variação geográfica também ela está dentro das regiões do nosso país. São as diferenças linguísticas na fala do nosso país. Então, eu botei ali um vocabulário de algumas palavras usadas no Nordeste. Por exemplo, abestado quer dizer bobo, leso, tolo. Abufelar quer dizer irritar, brabo, ficar brabo. Para nós, aqui do Rio Grande do Sul, estou falando do Rio Grande do Sul com vocês, e eu não conheço essas palavras, então coloquei o significado para ver se vocês conhecem algumas delas para entenderem mais ou menos o que significa. Por exemplo, tá amarrado, mesquinho, avarento. Arretado, tudo que é bom, bacana, legal. Avalie, imagine. Avexado, apressado. Bater a caçuleta, igual morrer. Bisonho, triste, calado. Brenha, lugar onde de difícil acesso, escuro. Eu acho que deve ser assim, tipo, tá lá na brenha. É lá na brenha, imagino eu. Briba, pequena lagartixa. Bruguelo, criança pequena. Então, essas palavras que eu coloquei ali, esse vocabulário, nós não usamos aqui no Rio Grande do Sul. E na cidade de vocês conhecem algum desses? Temos também a variação social, que refere-se às formas da língua usada em diferentes grupos sociais. Aí eu coloquei ali um pedacinho de uma história em quadrinho, que diz ali, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E o filho responde, não é verdade. Aquele vocabulário escrito ali, não é verdade, aquelas palavras nós utilizamos hoje aonde? Na rede social, no Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Então, assim, ó, depende de quem fala. Nós não vamos usar aquelas palavras ali para escrever um texto para entregar para a professora, por exemplo, né? Então, a língua utilizada, ela pode ser modificada conforme o grupo que ela é falada. Os adolescentes usam aquele tipo de escrita ali na nossa língua, mas a família, que o pai e a mãe que tá ali, eles não falam assim, né? Depois ali do lado também tem assim, ó, o réu vive de espórtula.
tanto que é notória sua cacosinha. É um linguajar jurídico. Percebam que essas palavras utilizadas não são de cunho comum nosso, nós não conhecemos, nós não usaríamos esse tipo de coisa. Então, ele é usado por um grupo que faz parte do linguajar jurídico. Juízes, advogados, são eles que trabalham nesse grupo que utilizam esse tipo de linguajar, esse tipo de vocabulário desconhecido por nós. Também temos a variação situacional. É a capacidade que as pessoas têm de utilizar diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Por exemplo, com os meus amigos, eu posso falar do jeito que eu quero, né? Com a minha professora, eu falo um pouquinho diferente. No meu trabalho, eu não posso falar como eu falo com os meus amigos. Eu tenho que ter outro tipo de postura. Então, depende da situação, a gente vai falar de alguma forma, de um jeito diferente, para a gente se adequar àquele momento que a gente está vivendo. Por exemplo, ali no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual. No mundo virtual, a gente escreve como a gente viu aquele menino ali. Não, né? Também, TB, a gente pode escrever assim, mas a gente não pode colocar isso num texto, né? Então, é a variação linguística situacional, da situação, do momento. Gente, prestem atenção. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Então, essas variações que eu mostrei para vocês podem ser no momento que a gente está falando na língua falada ou quando a gente escreve, tá? Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita, em diferentes tipos de texto, certo? Pessoal, seguimos para as atividades. Eu vou ler um trechinho do texto com vocês, texto que está lá no nosso livro, e o título do texto é Menina que Detestava Livros. Havia livros dentro de cristaleiras, de cômodas e de roupeiros em guarda-fatos e em armários e dentro de arcas. Uma manhã, depois de ter tirado todos os livros do lavatório para lavar os dentes, Mina foi à cozinha preparar um pequeno almoço para si e para o Max. Primeiro subiu para cima de uma pilha de volumes de uma enciclopédia para conseguir chegar aos cereais. Depois, abriu o frigorífico e afastou um monte de revistas para retirar o leite. Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Max, chamou ela. O pequeno almoço está pronto, mas o Max não aparecia. Ela tentou novamente. Onde poderá estar? Pensou a Mina. Subitamente, ouviu um grande miau. Correu para a sala de jantar e lá estava ele, no cimo da pilha de livros mais alta da casa, sem conseguir descer. No fundo da pilha estavam grandes livros ilustrados, como os novos do tempo em que Mina era bebê. No meio havia livros com o alfabeto e canções de embalar. Em cima, mesmo ao nível do teto, havia contos de fadas e histórias de aventura. Percebam que esse texto tem muitas palavras diferentes para nós. E algumas delas eu sublinhei ali. Cômodas, com acento. Enciclopédia, que eu não sei se vocês conhecem, essa palavra já é mais do meu tempo, mas eu grifei também porque não é uma palavra muito comum agora. Frigorífico, depois abriu o frigorífico. Deitou um pouco de leite, isso é, colocou um pouco de leite. Quando ela diz ali, depois ela abriu o frigorífico, ela abriu a geladeira. Depois, a outra que eu grifei ali foi cimo, no cimo da pilha. Então, quer dizer que o gatinho estava em cima da pilha, no cimo. E também ali, bebê, vocês percebam que o acento é outro acento que a gente está acostumado. Nós usamos o acento circunflexo e ali nós temos o acento agudo. E depois, teto com C.